Eles que estão preparados, então seriam arrebatados, e as nações se ajudariam para então se provar e reconhecer. Só Jesus é o Senhor. Vamos ouvir uma palavra abençoada agora, do Senhor, né? Pastor Francisco, vai trazer essa mensagem, receba, que você já recebeu o seu corpo, que está orando dele, e que Deus possa falar no seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, está aqui diante de nós, o pastor Francisco, o Senhor está trazendo para nos ajudar. Eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor esteja com a vida dele. Abençoe, Senhor Deus, que ele seja um instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro e peço a tua bênção sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amados, eu vou começar a palavra que Deus colocou no meu coração fazendo uma pergunta. Quantos aqui gostam de viajar? Quantos gostam? Quem já viajou? É gostoso, não é verdade? Como é bom você viajar, como é bom você pegar o carro e viajar, você ir para os lugares, sabe? E ontem, quando o pastor Ciro pediu para estar trazendo a palavra, uma primeira coisa que me veio na minha mente foi isso, viagem. Eu viajei muito. Eu andei, comecei a contar os lugares, alguns lugares, eu comecei, como eu viajei. Eu e a Graça, o Gabriel que se criou praticamente dentro do carro. Como é bom você viajar, como é bom você ir em lugares, como é bom você conhecer pessoas, como é bom você poder estar em lugares que você quer. Então é gostoso. E eu queria estar falando sobre uma viagem de um personagem aqui na Bíblia, sabe? Esse homem, ele fez uma viagem e a nossa vida em si é uma viagem. Desde que a gente nasceu, que a gente começou se conhecer por gente, digamos assim, como criança, brincar, você começou uma viagem. Então a nossa vida é uma viagem. A palavra de Deus fala no Atos capítulo 27, de uma viagem do apóstolo Paulo, quando ele estava sendo transferido para a Itália. Ele era um prisioneiro de Cristo. E ele estava ali numa viagem para um destino. E ele, como prisioneiro, ninguém dava muito crédito para ele. Ninguém deu crédito, ninguém dava muito crédito para ele, por algumas coisas que ele falava. E Atos capítulo 27 conta essa história. Né? Atos 27, versículo 9. Eu vou ler alguns versículos, alguns vou estar citando, porque é bem longo o trecho aqui. Tá? Diz assim: depois de muitos dias, tendo tornado a navegação perigosa, e passado já ao dia do jejum, admoestava-se Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e do sudoeste, soprando brandamente um vento do sul. E passando eles, alcançaram e desviaram-se, levantando-se a âncora, foram coceando o mar. E logo ao lado da ilha foi dar um tufão, e veio um tufão de vento chamado Euroquilão, uma tempestade.
Então o apóstolo Paulo fala que nossa viagem vai ser difícil. Quantas vezes alguém chega e fala para nós assim, olha, esse caminho que você vai, esse lugar que você vai é um lugar perigoso. Na verdade, então vamos comparar a nossa vida com essa viagem. Vamos estar fazendo a comparação. Então, quantas vezes alguém nos aconselhou, ou talvez você aconselhou para alguém e fala assim, ó, olha, eu vou fazer o tal lugar, não vai por aqui que é meio perigoso. Ou o pai ou a mãe da gente falava, ó, cuidado que vai chover. Não é assim? Então as pessoas, na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes nos aconselharam. E nós aconselhamos. E o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa viagem vai ser uma viagem difícil, vamos tomar cuidado, vai ser uma viagem perigosa, a carga pode, o navio pode se perder até mesmo nas nossas vidas. E ele começa a falar isso e as pessoas não deram crédito. Quantas vezes alguém não deu crédito para aquilo que você falou e aconteceu exatamente o que você falou para alguém? Né? A pessoa, puxa vida, se eu tivesse ouvido você, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido aquele conselheiro, né? E essa viagem o apóstolo Paulo ele vai e fala, né? E as pessoas não deram crédito, porque ele era um prisioneiro, ele era só mais um no meio daquele grupo de pessoas que estavam dentro do navio, e não deram crédito, preferiram dar crédito para o piloto, para o mestre do barco, do navio, porque o apóstolo Paulo. Né? Então, às vezes um cargo, às vezes uma hierarquia de uma profissão muito grande, né? Alguém olha para você assim, isso aí é um pedreiro, qualquer outra pessoa, é um cara do sítio. E as pessoas não dão. Mas o quê? Mas o conhecimento que às vezes, de acordo com aquela viagem, você tem. Não é verdade? Então, como eu fiz a pergunta no começo, quantas vezes você viajou? Quem gosta de viajar? Quantos perigos, às vezes, você passou na sua viagem? Furou um pneu, anoitecer em algum lugar, dormir dentro do carro. Né? Quantas vezes eu tive que dormir no carro, não deu tempo de chegar no lugar, a tempestade dá uma chuva muito forte com o para-brisa do carro, se não ter como, você tem que parar e dormir. E a graça de Gabriel dormia sentado, descansar um pouco até passar aquele momento. Então, mas olha, esses perigos acontecem na nossa vida. Esses perigos das viagens, essas pessoas aqui, elas não deram crédito para aquilo que Paulo tinha falado. Olha, a nossa viagem vai ser perigosa. Mas por quê? Porque ele tinha conhecimento. Ele era um servo de Deus. Então, ele tinha um certo conhecimento da natureza. E ele vai e fala, olha, vai ter problema. Vai ter problema. Mas ele, logo em seguida, ele fala assim, mas não perca a esperança. Não é assim? Não perca a esperança. Paulo, como prisioneiro de Cristo, ele deu esses conselhos em meio a uma tempestade. Então sempre tem alguém que nos dá conselho em meio a alguma tempestade, em meio à viagem. Olha, vai por aqui, hoje é tudo mais fácil, com GPS, você coloca ali na localização, vai lá. Mas um tempo atrás não existia. Você tem que pegar aqui, você tem que ir reto, você tem que ir até aquela cidade. Eu fui ajudante de caminhoneiro, né? Ajudante de caminhoneiro, então eu andava só, chegava num lugar, você falava, lá em tal lugar tem uma casa assim, então você tinha um destino. Não vá por aqui, que aqui é perigoso. Se você for por aqui, você pode encontrar aquela ponte lá, não foi arrumada ainda. Mas será que não arrumaram? Então, é uma viagem. Né? E esse homem, como homem de Deus, ele vai e fala para as pessoas que ia ser perigosa. E realmente acontece essa tempestade no meio do caminho e eles começaram a ter percas. Sabe, começaram a ter que jogar a carga do navio para fora. Começaram a tirar as coisas para fora do navio, para quê? Para que o navio ficasse mais leve, para eles poderem realmente continuar tendo a esperança de uma sobrevivência. E o apóstolo Paulo, ele fala, e as pessoas começam a jogar a carga para fora. E começa a realmente acontecer percas. Isso acontece conosco, amados. Nós precisamos, às vezes, tirar alguma carga dos nossos ombros, da nossa vida, para que a nossa caminhada, a nossa viagem seja leve. Sabe? Tem algumas cargas que nós carregamos,
que nós queremos carregar e não suportamos mais. Sabe? E aquela carga ali trava a nossa caminhada, a nossa viagem. Sabe? Aquela carga está ali, ou talvez você carrega o carro demais. Sabe? Mas trazendo, espiritualmente falando, para o nosso corpo físico, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa família. Muitas cargas nós precisamos se dispor dela. Nós precisamos aliviar essa carga. Nós precisamos tirar a carga dentro da nossa vida. Quanto peso nós carregamos e acumulamos na nossa vida, na nossa caminhada. E nós precisamos ter esse entendimento de fazer o quê? Às vezes é necessário um prejuízo para nós salvar a nossa vida. Às vezes é necessário você tomar algum prejuízo financeiro, mas você fica leve. Não é verdade? Você perdeu. Às vezes a gente é tão apegado àquilo ali, que aquilo ali acaba nos aprisionando. E esse homem ele ouvia Deus. E ele começa a aconselhar as pessoas, de repente ninguém mais ouvia esse homem. Por quê? Porque era um simples prisioneiro. Mas de repente as pessoas começam a ouvir o apóstolo Paulo. Ele vai falar: olha, eles estão há 14 dias sem comer. Vocês precisam comer alguma coisa. Vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar. Aí de repente as pessoas começam, ele parte o pão e ele começa a comer, as pessoas reanimam e elas começam a ter força novamente para ter uma nova esperança. Elas já têm jogado fora algumas coisas, mas eles precisam daquela palavra de ânimo. E nós precisamos de pessoas, e nós precisamos ser pessoas para animar as outras pessoas, para tirar a carga dos ombros de muitas pessoas, aliviar. E ele vai e fala para essas pessoas. Aí de repente aquele homem que ninguém dava crédito começa a crescer dentro do navio. Ele começa a criar posição. Mas esse homem é um simples prisioneiro. De repente as coisas estão acontecendo exatamente como ele falou no começo da viagem. Ele falou no começo da viagem que ia acontecer isso e aconteceu. Então, às vezes algum conselho que alguma pessoa dá para nós, mas por que eu não escutei essa pessoa? Agora eu estou aqui, estou passando esse momento difícil. E o apóstolo Paulo, as pessoas começam a ouvir ele. Ele se torna um conselheiro dentro daquele barco, daquele navio, que se torna um conselheiro, e as pessoas começam a ouvir ele. Aí, de repente, no outro dia, amanhecendo um dia, ele vai e fala. Deixa eu ver qual é o versículo aqui. Ele vai e fala assim, não temas, pois um anjo de quem eu sou e sirvo, esteve comigo essa noite e falou que nenhum fio de cabelo de vós se perderá, somente a carga e o navio. Olha que palavra incentivadora. Diz: olha, se você está comigo, nada vai acontecer, porque o anjo de quem eu sou e sirvo está comigo, e ele diz que eu vou ajudar você. Ele diz que eu estou intercedendo para você, então não temas. Então eu falo para você, você que está ouvindo, não temas. O anjo de quem eu sou e sirvo estava comigo. E ele fala assim que não vai acontecer algumas coisas sem que a promessa, não vai acontecer coisa ruim sem que as promessas de Deus que Ele tem sobre a sua vida aconteça. Não vai acontecer, Deus vai abençoar você, você vai, essa profissão que você tanto almeja, Pedro, vai acontecer, vai acontecer. A viagem vai chegar e você vai chegar no final dela, diz como valeu a pena ouvir conselhos. E esse homem, ele fala: o anjo de quem eu sou e sirvo esteve comigo e falou que nada vai acontecer. Eu vou ter algumas percas, mas a paz que eu vou ter lá do outro lado do mar vai ser totalmente diferente. Vai ser totalmente diferente. E no meio dessa turbulência toda, algumas pessoas aqui, o marinheiro, eles quiseram fugir. Não tem aquela pessoa na sua caminhada, né? Nós que já somos já de uma idade, aquela pessoa de repente na sua caminhada, assim, as pessoas querem pular fora do barco. Alguns pulam e não voltam mais.
sabe? Mas tem algumas pessoas que o apóstolo Paulo fala assim, ó, se esses marinheiros pular fora do barco, todos nós vamos perecer. Marinheiro faz papel de marinheiro. Centurião faz papel de centurião. Soldado faz papel de soldado. Conselheiro faz papel de conselheiro. Igreja faz papel de igreja. Ovelha faz papel de ovelha. Cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem na nossa caminhada. Mas na nossa caminhada nós temos a nossa função. Nós só precisamos descobrir. Mas por que eu nasci? Por que Deus me quer na igreja, no reino dele? Por que eu estou nesse mundo? O que sou eu? Sabe? É um propósito de vida. Um propósito de vida. Salvar vidas. E Deus usou a vida deste homem. O apóstolo Paulo, como um conselheiro, falou assim, não temas, porque todos nós chegaremos do outro lado, são e salvos. Quando ele fala assim, nós vamos chegar lá do outro lado, sãos e salvos, a carga vai se perder. Mas nós vamos chegar, sabe? Porque não existe preço maior do que a nossa vida. As coisas não são naquela música lá, que o valor de uma alma, nem o dinheiro do mundo inteiro poderia pagar. E o apóstolo Paulo, nessa viagem, ele andando mar adentro, e ele vai mar adentro, e ele salva 276 pessoas. 276 pessoas junto com ele. Fala, ó, tá aqui comigo. Ontem, olha, eu tô aqui, mas eu tô intercedendo. O anjo de quem eu sou e sirvo falou assim que, olha, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar lá a tal lugar, nosso destino, sãos e salvos, e nós vamos fazer um churrasco lá. Nós vamos fazer um churrasco. E ele chega e dá um destroço todo no navio. As coisas acontecem lá, quebra tudo. Aí os marinheiros ficam, cada um faz o seu papel. E eles chegam, dá a tempestade totalmente, assim, que destroçou tudo. E cada um pegou pedaços de navio, outras coisas. Quem soubesse nadar era para sair nadar, o apóstolo Paulo fala. E eles chegam e acaba fazendo o quê? Batendo numa ilha chamada Creta. E eles chegam nessa ilha. Né? E eles vão juntar ontem, até cavalgando ali com o pastor Cido. Eu vi uns gravetos, um monte de gravetinho, bem pilhadinho assim, na hora eu lembrei desse texto. Né? O que aconteceu? Eles vão juntar alguns gravetos para fazer um fogo, para se aquecer, e eles pegam, o apóstolo Paulo pega aquele graveto e veio uma víbora, pega na mão dele. Sabe, aquela víbora assim, mortal, e fica aquela víbora. E aí os nativos da ilha chegam e falam assim, falam assim, certamente esse homem é digno de morte, porque ele escapou de uma tempestade, mas a natureza acabou prendendo ele. Ou seja, ele escapou de uma tempestade terrível. E de repente ele pega os gravetos para fazer o fogo, né, para ele se aquecer. O que acontece? Eles pegam e aquela víbora prende na mão dele, e todos dizem, vai morrer. E ficavam olhando para ele para ver se ia começar a ficar inchado, se ia morrer, e nada. Sabe o que o apóstolo Paulo faz? Ele pega nele aquele fogo, só faz assim, chacoalha assim a mão, aquela víbora caiu no fogo, morreu, e nada do apóstolo Paulo morrer, nada. O que acontece? Não, esse homem é um Deus. Não, e começaram, se prostraram. O que aconteceu? Que o filho do chefe da ilha, né, estava com muito mal. O apóstolo Paulo vai lá, ele estava com uma dor de barriga terrível. O apóstolo Paulo vai lá e ora, e ele evangeliza a ilha inteira. Ele foi um instrumento de Deus do começo da viagem até o fim. Do começo da viagem até o fim, ele foi. Mas se Deus me livrou daquela tempestade, se Deus me livrou daquela turbulência do mar, uma cobra dessa vai me morder? Vai me matar? Não teria sentido. Não é verdade? Eu vou falar uma coisa aqui que você... que talvez você não pensou,
Não teria sentido esse homem ter passado todos aqueles dias, todo aquele tempo, desde que ele saiu de lá de Jerusalém, que ele foi preso e navegou toda a costa lá até chegar nesse local, depois de ele chegar na Itália. Não teria sentido ele morrer com uma picada de cobra. Amados, nós passamos uma pandemia terrível. Terrível. Não sei como, alguns que eu já conversei aqui, como foi. Eu cheguei a fazer um vídeo de despedida da família. Então, me despedindo da família. Sabe? Minha mãe quase morreu lá do outro lado. Terrível. Quantos amigos, quantas pessoas próximas da gente. Sabe? Eu em casa parecia um bicho. Ninguém podia chegar perto. Minha irmã chegava e colocava lá no portão assim, algumas frutas, algumas coisas para mim, sabe, a Graça de um quarto, o Gabriel no outro, e eu comecei a delirar, sabe, eu delirando, sabe, eu deitava, eu ficava 5 minutos deitado, parecia que eu tinha dormido 2 horas, 3 horas, então eu não posso dormir, então dormindo dá a impressão que eu ia morrer. Então eu colocava uma cadeira ali, outra cadeira lá, outra cadeira aqui, depois entrava na sala, aí tinha um colchão na sala, depois saía para fora da cozinha, tinha outra cadeira, eu ficava rodando assim, estava delirando. Por que eu estou falando isso? Se eu e você, Deus nos livrou de uma pandemia, de uma crise, será que Deus não tinha um plano grande para nós nos dias de hoje? Já parou para pensar nisso? Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Se Deus me livrou daquela pandemia, se Deus me livrou de tantas coisas para essa caminhada, para a minha jornada, é porque Ele tem algo maior. Se Deus livrou você de situações de tempestade, das viagens, é porque Deus tem algo maior. Porque senão, Deus será, não tenho algo para mim, não dou volta. Mas, então, eu vou paralisar aqui. Não, se Deus se livrou você de tantas situações, Walter, é porque Deus tinha algo maior. Edson, se Deus livrou você de tantas coisas, que você já poderia ter morrido, por exemplo, não sei, não conheço a sua vida, mas poderia, não, é porque Deus tem algo maior. André, quantos livramentos Deus deu para você, André? Com situações difíceis, quando tempestade, às vezes dentro de casa, luta, dificuldades, mas Deus livrou, porque Ele tem algo maior. E assim, cada um sucessivamente. Se Deus livrou a minha vida de uma pandemia, tantas coisas, eu sou o milagre de Deus. O ainda aqui, tudo quebrado, estrupiado da vida. Mas estou aqui. Tudo acidentes, coisas que aconteceram na minha vida, mas eu estou aqui, porque Deus tem algo maior. Essa é a palavra. E o apóstolo Paulo, ele foi esse instrumento de Deus. Ele foi essa pessoa em que falou assim: não, o anjo de quem eu sou e sirvo esteve comigo. E ele falou que nenhum de vocês vai se perder. Sabe? Porque ele falou que vai medir cada um de vocês. E nessa viagem, ele leva com ele 276 pessoas só do navio, fora o pessoal da ilha. E aí ele vai lá, é um instrumento de Deus para curar toda aquela tribo. Toda aquela tribo. E quando ele cura, Deus cura através das mãos dele, toda aquela tribo. Olha o que aconteceu. As pessoas sem roupa, sem navio, sem comida, sem nada, estavam à mercê da ilha. E Deus abençoou aquela ilha, curou a vida do chefe, que eles deram todo o mantimento para aquela viagem, para eles continuarem a viagem. Olha que coisa interessante. Deus ele usou a tempestade, Deus usou uma coisa ruim para fazer algo bom. Talvez as coisas ruins da sua vida, sabe, talvez você parou, é ruim, é assim mesmo, mas talvez essas coisas ruins é para Deus fazer algo muito bom. No que se diz hoje,
Então, quando você olha para a vida desse homem aqui, você olha assim, que aquela víbora não foi empecilho, aquela tempestade não foi empecilho, ele ficou lá, firme e forte, sabe? Por quê? Porque ele era um conselheiro. O apóstolo Paulo era um conselheiro espiritual. Ele era alguém que quando ele abria a sua boca para falar, produzia vida. Produzia vida. Ele mesmo fala, nenhum de vocês sofreu igual eu. Eu fui açoitado, fui dado como morto, sabe? Fui abandonado. Bateram tanto nele que jogaram ele perto da praia para morrer. Sabe? Aí, quanta vida já bateu em você? Quanta já, às vezes, o inimigo usou pessoas, e Deus permitiu que essas pessoas fossem alguém para bater em você. Bateu? Doeu? Ou você está aqui? Porque Deus tinha plano maior. Para a sua viagem continuar. Amém. Para a sua viagem. Sabe, quando você vai viajar, o que você faz? Né? Primeira coisa, o homem está muito aí, né? Eu mesmo, não arrumo nada. Vamos, de que a graça chegar aqui, você, amor, eu não sei. Ela arruma tudo. Ela sabe que eu vou usar, ela chega ali assim, o cão é meio cigano. Umas 2, 3 coisinhas ali, um short, uma camiseta, tem uma calça, vai ficar lá. Mulher não, mulher arruma as coisas dela. Pô. Então, arruma as coisas, começa a arrumar as coisas para viagem. Aí, não esqueceu disso? A Isa, depois quando eu chego na viagem, você não esqueceu isso? Cadê essa toalha? Não é assim? Não é assim que a mulher fala? Cadê essa toalha? E aquela meia? Eu devo ter uma toalha cada uma dessas viagens. Acaba deixando. Mas quando você está se preparando para a viagem, o que acontece? Você começa a arrumar as coisas, porque você quer chegar num destino. Né? Hoje, como eu falei, é tudo mais fácil. Pessoal, e aí, como é que você está? Onde é que você está? Estou em tal lugar. Ah, que bom. Tô quase, falta 2 horas para chegar. Então assim, você vai se comunicando com a pessoa. Sabe? É tão gostoso. Sabe? Assim, nessa viagem, na minha vida e na sua vida, na nossa caminhada, o GPS, por minha conta, que GPS é Espírito Santo, como é que você está? Você tem um destino. Você tem um destino. Como é que você está? Você perdeu? Você tem que dar meia volta. Sabe? Aí você para e vai, puxa vida, é verdade. Eu preciso colocar em ordem o que está aqui dentro, tudo desorganizado, tudo de desordem. Eu preciso colocar em ordem. Eu preciso rever a minha rota. Eu preciso, por quê? Porque senão eu vou sofrer consequências. E às vezes você está sozinho. Né? Então essa caminhada, essa viagem da minha vida e da sua vida, você sabe aonde você precisa, você sabe, melhor dizendo, você sabe o que você precisa colocar para fora, tirar da carga do navio, da sua vida. Você sabe o que você precisa tirar para fora. Você sabe o que precisa aliviar. Isso aqui está muito pesado. Isso aqui está muito pesado. Eu preciso aliviar a minha carga. Para mim continuar a viagem. Então, o conselho é: escute um conselheiro. Escute um conselheiro. Não é verdade? Um conselheiro em todos os sentidos. Às vezes a pessoa não está falando aquilo porque ela quer saber mais. Às vezes ela está falando, dizendo, agora começando a me alinhar em cima do lombo de um cavalo. Não, hoje você andou melhor do que a outra vez. Por quê? Porque escuta o conselho. Faça isso, faça aquilo. Sabe? Que nem as meninas que estão ali, que é a Kiara e as outras. Alguém precisa ensinar elas, aconselhar elas a montar no lombo do cavalo? Ninguém precisa. É tão prática. Então é assim na nossa vida, na nossa caminhada. Nós precisamos ouvir um conselheiro. Nós precisamos. Homens de Deus,
mulheres de Deus, sabe? Conselheiro. Porque olha, quando você ouve um conselheiro, a viagem se torna mais tranquila. Quer ver um conselho bom? A pessoa que já viajou, eu, outras pessoas diziam, não, você vai fazer uma viagem, ó, você vai, eu conheço. Ó, você vai parar lá, Edson. Geralmente quando você viaja, Edson, que lado que você vai? Norte, sul? Você, Edson, geralmente quando você viaja, que lado que você vai? Para o norte, para o sul? É difícil viajar? Não, homem de Deus. Mas você, dependendo do lado que você vai, só para usar então, olha, eu vou para tal lugar. Ó, se você for em tal lugar, ali depois de Ourinhos, ali eu vou pegar o caminho que eu faço para ir para o Paraná. Ali de Ourinhos, ali tem um lugar, uma churrasqueria chamada Rei do Cupim. Pare ali, porque é barato e pense numa comida boa, carne. Então, assim, quando você ouve, fulano me falou em tal lugar. Então, assim é na nossa vida. Vocês que não, eu vou parar lá. Eu vou parar lá no Rei do Cupim. Eu vou parar, se você for daqui para o Paraná, outro lado aqui, para Pato Branco, vai lá ter um lugarzinho lá em pé de Pitanga, lá, uma comida mineira. Gente do céu, fogão, ó, dá mais ou menos essa lajota aqui, esse piso aqui, ó, dá uns 2 metros, 2,5 metros mais ou menos, assim, lá, aquele fogão, que comida mineira. Então, quando você escuta, você fala, não, aqui, ó, eu vou pagar, não vou pagar caro e vou comer bem. Então, quando você escuta o conselho de alguém, porque alguém já passou por aquele caminho, passou por aquele lugar, então ela tem como indicar. O apóstolo Paulo ele conhecia, porque ele conhecia, ele ouviu o conselho do Espírito Santo de Deus. E se ele ouviu o conselho do Espírito Santo de Deus, ele tinha como aconselhar as pessoas. Olha, não vai acontecer isso, mas essa é a vontade de Deus. Escute o Espírito Santo de Deus. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você baixasse a sua cabeça e refletisse um pouco. Refletisse um pouco. E pedisse para o Espírito Santo de Deus. Senhor, como está a minha rota? Como está a minha viagem? Essa viagem, essa caminhada, todos esses anos que eu caminhei até agora, aonde eu errei, eu não quero errar mais. Aonde eu acertei, eu quero acertar mais ainda. Peça para o Espírito Santo do Senhor mostrar para você. A tempestade que você já passou, como eu falei, você já sobreviveu a elas, você não precisa mais se preocupar. Essas tempestades você não se precisa mais se preocupar. Essa tempestade você já venceu, com lutas, dificuldades, mas venceu. E hoje você está aqui. E Deus quer fazer da sua vida, amado, como o apóstolo Paulo, num barco, carregando pessoas. A sua casa é um barco, carregue pessoas. A sua vida é um barco, carregue pessoas, salve pessoas, carregue. Peça para o Espírito Santo, Senhor, me ajude. Me ajuda, Senhor, a discernir aonde eu não estou entendendo. Eu saí um pouco fora da rota. Eu quero me alinhar agora, Senhor. Eu quero me alinhar. Porque a viagem que eu tenho para fazer ainda, tem muitas pessoas que eu preciso salvar. Vai pedindo para o Espírito Santo. Talvez você precise salvar seu esposo, esposa, filhos, seu vizinho. Você sabe. Talvez faltou combustível no meio do caminho. Onde que está o posto mais próximo?
Vai ter que pegar o galãozinho e vai ter que caminhar um pouco para pegar o combustível. Depois voltar. É o preço de não ter abastecido na hora que era para abastecer. Senhor, nós continuamos a viagem. Porque a tua palavra diz: até que o Senhor nos ajudou. E o Senhor vai continuar nos ajudando. Porque essa é a vontade do Senhor. O que passou, passou, Senhor. Não nos deixe, Deus amado, presos ao passado. O dia de hoje está sendo melhor do que ontem. O dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. E vai ser assim daqui por diante, na minha vida, na vida dos meus irmãos. A cada dia vai ser melhor. Porque a cada dia o Senhor está nos dando o privilégio de viver o dia que o Senhor fez. O dia que o Senhor criou. O Senhor abençoa essa casa. Abençoa este lar, Manaim. A igreja Manaim. Abençoa, Senhor, as famílias que residem aqui, as que vêm de fora, as que ainda vão vir. As que ainda vão parar lá em cima e pedir: aonde é Manaim? Nós nos perdemos aqui a rota, não estamos sem sinal. Diz que tem um local ali. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. E traz, Deus amado, Deus, realmente, Deus, o alívio à tempestade. Sempre foi assim, sempre vai ser. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da luta vem a vitória. Depois da noite vem um dia tão lindo como hoje. Depois das tensas trevas vem o clarear do dia, o cantar dos pássaros, a alegria do Senhor de nos despertar de manhã e saber que nós estamos vivos e somos um propósito do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Deus, estes homens que estão aqui, os que não puderam vir. Levanta, Deus, as mulheres como instrumento nas mãos do Senhor, para preparar o caminho daqueles que ainda vão de vir das cidades, ao redor da cidade circunvizinha, para ver o que está acontecendo. Porque aqui a tua palavra diz que o anjo de quem nós somos e cremos está conosco, e nós vamos levá-los até o fim da jornada, são e salvo, para a glória do teu nome. Senhor, realiza sonhos, Deus, projeto, Deus, dos jovens, dos que estão estudando, dos que estão se programando, Deus, para algo, é algo e alvo do Senhor, para que esses, Senhor amado, sejam os instrumentos nas mãos do Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o anjo do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor, de todo o nosso coração. Apesar de sermos pequenos, falhos, o Senhor nos ama mais do que nós imaginamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este momento.
Obrigado, Deus amado, pela inspiração da tua palavra, deste homem, o apóstolo Paulo. Obrigado, Jesus, pela presença do Senhor. Nos dá o restante, Deus, de dia abençoado na presença do Senhor com os familiares. Em nome de Jesus. Gratos, gratidão. Como nós cantamos, grato, muitos gratos. Nosso coração é grato. Que nós perdemos algumas coisas, mas a nossa vida está sã e salva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Vamos dar bênção. E o grande amor de Deus Pai, as bênçãos e a salvação do Espírito Santo. A graça e redentora do Senhor, o Salvador e Cristo, seja toda a igreja. Digam amém. Glória a Deus.